Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar e de se abraçar. Vamos todos ler o versículo 1 junto? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Vamos todos repetir com a sua voz? Vamos lá? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém, meus queridos? Aquelas palmas que glorificam a Jesus. Amém? Glória a Deus. Que maravilha, né, meus queridos amados irmãos? Que noite maravilhosa, onde você nesta noite tirou um tempo para estar na casa de Deus. Aleluia! Você poderia estar em qualquer lugar neste momento. Você poderia estar na sua casa, você poderia estar no seu trabalho, você poderia estar de viagem, mas Deus quis que você estivesse aqui neste exato tempo, neste exato momento, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quando nós começamos aqui há 3 anos atrás, tem a divisão ali, a igreja era dali para lá. 5, 6 pessoas, irmão Roberto, a igreja já ficava lotada, cheia. Mas houve um tempo em que Deus dá crescimento para o seu povo. Porque muitas das vezes nós queremos acelerar o processo e não queremos esperar o tempo de Deus, e aí nós começamos a usar de artimanhas, de artifícios para poder atrair o povo, e o povo vem, o povo não fica, porque o povo não é alimentado pela palavra de Deus, e o povo vai embora. Mas quando nós temos, irmãos, esperamos no tempo de Deus, as pessoas vêm, ouvem a palavra de Deus, e aqueles que são de Deus ficam. Ah, irmãos, quanto tempo você tem esperado para acontecer algo na sua vida? Ah, muitas das vezes algum profeta fez uma promessa para mim, alguém falou da parte de Deus, mas já se passou 1 ano, se passou 2 anos, se passou 8 anos, se passou 10 anos, e nada se cumpriu. Olha, eu acho que aquele profeta não falou da parte de Deus. Olha, irmãos, muitas das vezes a promessa é sim da parte de Deus, mas não é no tempo que você quer que aconteça as coisas. Quando Deus disse para Noé construir uma arca, levou 100 anos para a chuva cair. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas poderiam ter dito: olha, este Noé é louco. 100 anos construindo esse equipamento para nada, perdeu o seu tempo. Já disseram isso para você? Você já disse isso para si mesmo? Olha, eu perdi o meu tempo naquela empresa. Olha, eu perdi o meu tempo naquele casamento. Olha, eu perdi o meu tempo naquela cidade. Mesmo que você tenha perdido tempo, mas você adquiriu experiência de vida. E aquele tempo que você acha que foi perdido, agora você vai usar aquela experiência para que este novo tempo que Deus está colocando na sua vida, você não venha cometer os mesmos erros. Oh, meus queridos amados irmãos, Eclesiastes 3 vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado. O que nós devemos saber e entender é que o tempo não existe para Deus. A Bíblia vai dizer ali no livro de Salmos que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Hoje, muitas das vezes, você deve estar esperando aquela promessa que Deus te fez há 20 anos atrás. Mas se para Deus um dia é como 1000 anos, imagine para Deus o que é 20 anos. Vamos dizer que uma fração de segundo. E muitas das vezes nós estamos desesperados, nós estamos perdendo a cabeça, porque as coisas não acontecem de acordo com como nós queremos, mas ainda não há um tempo daquilo que Deus prometeu para você se
amados irmãos, ali em Gênesis capítulo 1, versículo de número 14, a palavra de Deus diz assim: e disse Deus precisou dizer para acontecer. Deus precisou abrir a boca, irmão Bernardo. Deus precisou abrir os lábios. Deus precisou pronunciar. E ali no versículo 14 de Gênesis capítulo 1 vai dizer: e disse Deus, aleluia, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempo determinado, para dias e para anos. Oh, glória a Deus! Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou para criar as estações, para que hajam tempos. Nós acabamos de sair do verão, nós estamos entrando no outono, logo nós estaremos entrando no inverno. Inverno quer dizer frio, é hora de se retrair, é hora de parar, é hora, meus queridos, de refletir, para que quando chegar, meus queridos amados irmãos, a primavera, a estação das flores, para quando chegar o verão, a estação quente, onde você esteve ali na parte fria, que foi o inverno, mas você não perdeu o seu tempo, porque você se preparou para o tempo de vitória na sua vida e na minha vida. Deus cria ali em Gênesis 14 o tempo, e Deus faz o homem no pó da terra e coloca ali, sopra nele, nos seus narizes, o fôlego de vida, e ele passa a viver. A Bíblia vai dizer que Adão viveu 930 anos. Oh, irmãos, quanto tempo Adão teve para se arrepender dos seus pecados? Quanto tempo Adão teve para se arrepender do seu erro? Quanto tempo Adão teve para se arrepender da desobediência a Deus? Mas hoje nós não temos mais 930 anos, nós não vivemos mais 800 anos. A Bíblia vai dizer que os dias dos homens serão 70 dias. O pastor disse em fala e canseira. O nosso tempo é limitado, e muitas das vezes as pessoas não sabem, irmãos, que todos os seus dias foram contados, e ela vai vivendo a cada dia como se vivesse, meus queridos amados irmãos, se esquecendo que neste tempo que ele vive aqui, mas há uma eternidade te esperando, há uma eternidade para viver com Deus. E por isso há tempo de se arrepender, e a palavra de Deus diz que hoje é o tempo do arrependimento. Hoje é o dia que Deus preparou para você aceitar Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida. Não importa onde você estiver, não importa em que momento você está ouvindo essa mensagem, se daqui 20 dias, daqui 30 dias, daqui, meus queridos, 30 anos, ou daqui 300, mas o tempo de se arrepender é quando a palavra de Deus chegar na sua vida. Há tempo para todas as coisas, vai dizer Eclesiastes. Aleluia! Veja, meus queridos amados irmãos, o que a Bíblia vai dizer: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, muitas das vezes as pessoas querem colher algo, muitas das vezes as pessoas querem chegar e colher algo na sua vida, mas elas esqueceram que o tempo de plantar foi lá atrás e ela não plantou nada. Mas agora, muitas das vezes, ela vê as pessoas que plantaram colhendo, e ela quer colher, e ela fica ali muitas das vezes, meus queridos amados irmãos, sem entender porque na vida dela ela não tem colhido nada. É porque quando era o tempo de plantar, ela não plantou. Oh, meus queridos, você já parou para pensar que o agricultor tem nas suas mãos uma semente? O que é uma semente? Uma semente é uma vida. Ali em Mateus vai dizer, meus queridos, ali vai dizer no livro do Novo Testamento, que se o grão de terra caindo no trigo, o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só, mas ele morrendo, ele passa a produzir. Sabe por quê? Que muitas das vezes tem muitos irmãos no nosso meio, muitas das vezes tem pessoas na nossa vida, na nossa família, que ainda não estão colhendo, porque eles não quiseram morrer para a vida passada, para viver para Cristo. Nós começamos um trabalho evangelista, o Wellington, ali no Novo Ipanema, ali na rua José Lopes Barbosa, 636, e ali nós estivemos ali pregando a palavra de Deus, onde 4 novas almas estavam ali. Porque, irmãos, muitas das vezes nós temos tempo de levar a palavra, mas nós nos
acostumamos a ficar apenas nos cultos de terça, no culto de sexta, no culto de domingo, e os outros dias que nós temos tempo para fazer a obra de Deus, nós nos esquecemos. Irmãos, quanto tempo você tem demorado em oração? Quanto tempo você tem ajoelhado em oração? Quanto tempo você tem orado pelos seus projetos? Quanto tempo você tem orado pela sua família? Quanto tempo você tem orado, meus queridos, para que Deus venha fazer na sua vida aquilo que você tem sonhado? Lá no livro de Mateus, o Senhor Jesus vai para o monte de Getsemane e ele leva consigo os seus discípulos, e chegando ali naquele monte, ele chama para perto de si 3 homens, Pedro, Tiago e João, e leva para perto de si, e aí ele começa a orar, e grande é a sua agonia, grande é a sua angústia, grande é o seu pavor, e quando ele volta, meus queridos amados, depois da sua oração, ele olha e vê os seus discípulos dormindo, e ele diz assim para eles: olha, vocês não conseguiram orar nem uma hora. Vocês não conseguiram orar nem uma hora. O que é uma hora? 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Ah, pastor, eu não sei orar, eu não consigo orar. Orar é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. Se você não tem tempo para Deus, como que você quer que Deus venha ter tempo para você? Se você não tem tempo de vir na casa de Deus, se você não tem tempo de adorar a Deus, como que você quer que Deus atende para você? Se Ele não tem enxergado você nos seus tempos de folga, aonde você tem passado os seus tempos de prazer, de lazer, e muitas das vezes nós temos que abdicar das coisas do mundo para viver um tempo para Deus. Veja, meus queridos amados irmãos, a salvação não será para sempre. Vai chegar um momento, meus queridos amados irmãos, que a porta da graça vai se fechar. Pastor, a porta da graça vai se fechar? Praticamente já está encerrando, irmão Roberto. E quantas pessoas ficarão pelo lado de fora? E ali haverá choro e ranger de dentes. Essas portas estão abertas, mas chegará o dia que essas portas estarão cerradas. Como nós dizemos, Noé passou 100 anos pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, dizendo: olha, arrependam-se dos seus pecados, porque Deus vai destruir este mundo com água. E eles zombavam de Noé, mas no dia que os anjos do Senhor chegou em Noé, disse: entra você e a sua família, e ali foram fechadas as portas, e as pessoas batiam por lá de fora e diziam: Noé, abre a porta, deixa-nos entrar. E Noé dizia: eu não posso mais abrir, porque o tempo se acabou. Não deixe as pessoas roubarem o seu tempo. Não deixe o celular roubar o seu tempo. Não deixe a televisão roubar o seu tempo. Não deixe ninguém roubar o seu tempo. Quanto tempo nós passamos no celular, mas quando nós vamos pegar a palavra de Deus para ler, irmãos, o tempo parece que para. O tempo parece que não flui. O tempo parece que nós lemos um capítulo, olhamos para a Bíblia e passou 5 minutos apenas, passou 3 minutos, 10 minutos. Ah, eu não vejo a hora do tempo passar logo para me dizer que eu li a palavra de Deus. Mas quando nós pegamos o celular, entramos no WhatsApp, entramos nos aplicativos, parece que o tempo voa, o nosso tempo é roubado. A maior estratégia do inimigo é pegar o nosso tempo e tirar-nos da presença de Deus. Mas vai fechar a porta da graça. Quando acabar o tempo da graça, a porta irá se fechar. Olha o que vai dizer em Romanos capítulo 11, versículo de número 25. Porque não quero, irmãos, que ignorem este segredo, para que não presumais em vós mesmos, para que não se sobrepensai em vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude, até que o tempo do gentio haja se cumprido. Oh, irmãos, não é em vão que essas portas estão abertas. Essas portas estão abertas porque ainda há o tempo da graça aberto para nós que somos gentios. Aqui poderia ser um comércio, poderia ser uma conveniência, mas aprove Deus abrir uma porta da graça para salvar as almas. Ah, pastor, mas as cadeiras estão vazias. Mas se uma pessoa aceitar o Evangelho, se haver mudança na vida de uma pessoa, nós já fizemos a nossa parte. Oh, meus queridos amados irmãos, o tempo da graça vai se fechar. O tempo acabou para aqueles 2 homens que estavam na cruz do lado de Jesus. Glória
irmãos, que Jesus estava ali e um ainda se arrependeu e a tempo foi salvo. Mas o outro, nem no último tempo, no último momento, se arrependeu e ele desceu à sepultura e foi levado para só Deus sabe. Porque se morreu sem arrependimento e morreu sem Cristo, a certeza é o inferno e posteriormente, no tempo certo, no lago de fogo. Glória a Deus que Deus nos libertou do inferno. Glória a Deus que através de Jesus nós fomos libertos do lago de fogo. Meus queridos, amados irmãos, há tempo para todas as coisas. Quando você prega o Evangelho, você está sendo usado por Deus. Quando você leva a palavra de Deus a algum lugar, você está ali, irmãos, sendo um representante da parte de Deus. Aleluia! Ô irmão, você já parou para pensar que o tempo tem passado diferente? Parece que o tempo tem voado. Parece que o tempo a cada dia que passa, meus queridos, amados irmãos, ele tem. Quando nós olhamos, esses dias era dezembro, não é, irmão Rodrigo? E nós estávamos aqui na virada. Hoje já é dia 7 de abril, já se passaram 4 meses. E muitas das vezes a pessoa está parada no tempo. Quantas pessoas estão paradas no tempo? Quantas pessoas estão vivendo os mesmos problemas do ano passado? Quantas pessoas estão vivendo as mesmas brigas do ano passado? Quantas pessoas estão nas mesmas reclamações do ano passado? Se já passou 4 meses, há um tempo de renovo para a vida de cada cristão, mas para isso você precisa chegar até Jesus. Nós não devemos nos acostumar com as derrotas. A derrota não pode ser algo normal na minha vida e na sua vida. As derrotas não estão para nos desanimar. Muitas das vezes nós vamos ter que perder aqui para ganhar na frente. Mas as derrotas não podemos nos acostumar com as derrotas. Deus disse assim para Abraão, Gênesis 12: sai da tua terra, do meio do teu parente, vai para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma bênção. Quanto tempo Abraão demorou para sair de Ur dos Caldeus até chegar em Canaã? Quanto tempo Abraão gastou? Se Abraão fosse obediente diretamente a Deus, ele não tinha parado em Arã, ele não teria descido para o Egito e vendido a sua esposa, ele não teria ali, irmãos, feito muitas das coisas, porque o tempo de Deus para Abraão era para fazer dele uma bênção. E quando ele se atentou para Deus, quando ele foi obediente a Deus, as promessas de Deus alcançaram Abraão no tempo certo. Hoje, muitas das vezes, irmãos, o seu tempo ainda não chegou, porque Deus diz: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, vai para um lugar novo, eu vou fazer de você uma bênção. E muitas das vezes nós ainda estamos presos naquilo que tem atrapalhado a nossa bênção. Foi assim na vida de Abraão, tem sido assim na vida de muito crente. Ô irmãos, será que nós não estamos dispostos a abrir mão das coisas do mundo para viver o tempo de Deus na nossa vida? Quando Abraão sai e leva Ló, Deus não disse para levar ninguém, disse: sai da tua terra, vai sozinho. Mas ele leva consigo Ló. E quando ali Ló se separa de Abraão no tempo certo, Deus volta a falar com Abraão. Muitas das vezes Deus tem calado, não tem falado comigo, não tem falado com muitos dos nossos irmãos, porque ainda há o véu que tem impedido as coisas acontecerem no tempo certo na minha e na sua vida. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Você nasceu não para morrer, mas por causa do pecado nós iremos morrer. Queira ou não, todos serão levados para o mesmo local, a sepultura. A Bíblia vai dizer em Hebreus que ao homem está ordenado morrer só uma vez, ainda após isso o juízo. Mas qual será o dia da sua partida desta terra? Você já parou para pensar? Por mais que nós convivamos no meio das mortes, quanto mais nós vivemos no meio das pessoas, estamos vendo as pessoas partindo, mas nós não estamos preparados para a morte. Nós viemos da pandemia, onde nós vimos muitas pessoas descendo a sepultura, mas nós não estamos preparados para a morte. Quem está preparado para aquilo como foi feito? Nós não fomos feitos para morrer, desde que nós vivêssemos obedientes a Deus, desde que nós vivêssemos ligados na videira verdadeira que é Cristo, pastor Marcos, desde que nós vivêssemos, nós que somos ramos, grudados no tronco de Adonis a rosa.
ser independente e muitas das vezes queremos nos desligar de Cristo e começar a caminhar pelo mundo com as próprias pernas e muitas das vezes longe de Cristo. O tempo que Deus preparou para a minha vida, o tempo que Deus preparou para a sua vida é encurtado. Olha o que vai dizer, vou pedir para a nossa jovem Rosa, está abrindo a palavra de Deus em Salmo 139, versículo 16, e ela vai ler com essa voz de sabiá que ela tem, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Salmo 139, versículo 16, irmãos. Preste atenção neste versículo e comece a abrir os seus olhos. Veja só, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, onde nem ainda um delas havia. O que a Bíblia quer dizer? Que todos os dias da nossa vida foram colocados. Olha só, irmãos, ó, os teus olhos viram o meu corpo, e no teu livro todos os dias foram escritos. Deus determinou para cada pessoa o tempo que ele vai viver na terra. Uns vão viver 40 anos, irmão, outros vão viver 20 anos, outros vão viver 95 anos, mas nós sabemos que há pessoas que nasceram e vivem apenas vários. Nós sabemos que há pessoas que acabam de sair da barriga da mamãe e já falecem, criancinhas. Nós sabemos que muitas das vezes, como aconteceu essa semana, ali em Santa Catarina, a família deixou as crianças na escola, crianças de 6, 7 anos numa creche, mas ali uma pessoa ali descontrolada, uma pessoa maldosa, violenta, entrou ali e matou 4 criancinhas, e o tempo daquela criança foi ceifado. Mas pastor, então quer dizer que Deus determinou para aquela criança que ela iria viver 6 anos e ela iria morrer assassinada? Não, Deus não determinou isso. Não foi Deus que fez essas escolhas, não foi Deus que permitiu aquilo. É que nós vivemos num mundo de pecado, e muitas das vezes, irmãos, quando nós afastamos de Deus, o inimigo toma conta da nossa alma, do nosso corpo, e o homem sem Deus, ele é capaz de fazer atrocidades com outro ser humano. Mas nós sabemos que há tempo para todas as coisas. Meus queridos amados irmãos, todos os seus dias, como os meus dias, foram contados e estão escritos no livro da vida. Vai chegar um momento em que a porta da graça vai se fechar para as pessoas que ainda não foram alcançadas. Mas Deus tem uma palavra para mim e para você esta noite. Você que já foi alcançado pelo Evangelho, você que já tem o nome escrito no livro da vida, não pare de pregar, não pare de evangelizar. Enquanto tiver tempo, continue pregando a palavra de Deus, como Paulo escreveu para Timóteo: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, apenas a palavra. A palavra é o suficiente para que Cristo venha transformar a vida das pessoas. Nós não precisamos ficar fazendo artimanhas, artifícios. Nós não precisamos pregar a palavra para agradar as pessoas. A palavra só em si ela gera vida. Irmãos, como Deus é maravilhoso. João 6,63. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, meus queridos amados irmãos, aleluia. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Deus da glória, Jesus disse para mim e para você nesta noite: as palavras que eu falo geram vida no seu espírito. As palavras que eu falo, aleluia, são Espírito e vida. Quantas pessoas vêm para a igreja com a alma batida, desejo de morte, mas quando ela ouve uma palavra verdadeira da parte de Deus, aquela palavra entra dentro dela e passa a
proporcionar vida, esperança, alegria, perseverança, e ela vai embora feliz e diz: oh meu Deus, que maravilha, porque aquela palavra falou comigo, porque é uma palavra vindo da parte de Deus, e quando a palavra é da parte de Deus, ela gera espírito e vida na vida de cada pessoa, e é o tempo certo para receber uma palavra. Mas como diz aqui, Deus usou o evangelista aqui. Muitas coisas estão acontecendo no nosso meio, irmão Roberto. Artifícios, mas tem se esquecido da palavra, sendo que é a palavra que gera vida. Nós gostamos dos instrumentos, gostamos das músicas, mas nós não vamos abrir mão da palavra de Deus, porque você pode ter vindo aqui hoje decidido tirar a sua vida. Você pode vir hoje aqui dizendo: olha, eu vou lá, mas Deus não vai falar nada, Deus não vai fazer nada. Mas hoje foi o tempo que Deus vai gerar em você vida. Oh irmãos, que alegria que eu estou no meu coração de servir a Deus, porque eu não sirvo a Deus pelo que Ele pode me oferecer, eu não sirvo a Deus pelo aquilo que Ele pode me dar, mas eu sirvo a Deus pelo aquilo que Ele fez por mim. Porque se eu servir a Deus por um carro, eu estou sendo pequeno. Se eu servir a Deus por uma casa, é pouco, se Deus tem todas as coisas. Eu vou servir a Deus porque Deus vai prosperar na minha vida financeiramente, é pouco. Deus criou todas as coisas que existem. Ageu 2:9 vai dizer: minha é a prata, meu é o ouro. Pastor, porque muitas das vezes nós ainda não estamos com o ouro e a prata que Deus tem, que é dele, Ele pode nos dar, porque muitas das vezes ainda não estamos preparados no tempo certo para administrar as coisas que Deus tem para entregar para a minha vida e para a sua. Muitas das vezes tem pessoas que estão na casa de Deus só porque não tem nada, mas basta começar a prosperar e sai, não é assim, evangelista? O evangelista está orando e sabe. Quantas pessoas dizem: pastor, olha para mim, eu quero abrir uma empresa. Irmão, o que você quer abrir? Eu quero abrir uma pizzaria. Você acha mesmo que ele está preocupado com Deus? Quando é que você vende pizza? É à noite. O tempo que nós temos do serviço, vir para casa, para vir na casa de Deus adorar. Ele está dizendo assim no seu consciente: Deus, prospera na minha vida, para mim crescer nessa terra, ser rico, ser famoso, mas eu não quero ter tempo para a casa do Senhor. Pastor, você não ora para fazer a vontade de Deus na vida dele. Senhor, ele está pedindo, se for da vontade do Senhor, faz. Pastor, você não pode orar assim. Jesus ora assim: Pai, se possível, afasta de mim esse caso, mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. É assim que você tem que orar. É assim que eu tenho que orar. Pai, as lutas estão grandes. Pai, nós vamos abrir mais uma porta de igreja lá no bairro do Ipanema. Mas aqui no Mais Parque já tem tido muita dificuldade. Já tem tido muito levante, Pai. Já tem tido muita pedrada. Se nós formos para lá, Pai, será que nós vamos levar pedrada? Será que nós vamos levar calúnia, acusações? Mas não faça a minha vontade, faça a vontade do Senhor. Porque tudo é no tempo do Senhor. Não ore para as pedradas, não ore para as acusações. Faça como aquele homem que estava na cruz. Não olhou para o outro que estava zombando, mas olhou para Jesus e disse: Mestre, Mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, porque aquele homem sabia que o tempo dele havia acabado. Aquele homem sabia que o tempo dele era o último momento dele na face da terra. Mas ele sabia que aqui estava do lado dele aquele que gera espírito, que gera vida. E ele disse: Pai, Jesus amado, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus olha para ele e diz assim: meus amados, Jesus poderia ter dito assim para ele: estou aqui há 3 anos, eu preguei, eu curei, você nunca me conseguiu, você nunca se arrependeu, eu multipliquei pães, curei o cego, curei a mulher do fluxo de sangue onde você estava. Não, Jesus olhou para aquele homem e disse assim: hoje você estará comigo no paraíso. Sabe por quê, irmãos? Porque toda palavra que sai da boca de Jesus tem que ser palavras que geram espírito e vida. Jesus diz assim: eis que vos
deu poder para perdoar pecados. Jesus nos deu poder e autoridade para perdoar pecados. Mas qual pecado? Se a pessoa lá fora cometeu um pecado no mundo, será que Deus deu autoridade de eu perdoar aquele pecado? Quando Jesus diz que Ele nos dá autoridade de perdoar pecado, Ele está dizendo: eis que vocês devem perdoar todas as pessoas que pecarem contra vocês, porque eu perdoei os seus pecados. E se vocês perdoarem os pecados, eu também perdoarei. Se a pessoa falou mal de você, se a pessoa tentou te destruir, se a pessoa tentou te humilhar e você perdoou, Deus diz que Ele perdoa. Sabe por que Ele perdoa? Sabe por que Ele perdoa? Sabe por quê? Porque Deus nunca será pior do que nós. Deus sempre será melhor do que nós. Tanto que Ele ensinou: Pai, perdoa as minhas dívidas, perdoa as pessoas que eu tenho ofendido, assim como o Senhor tem perdoado as minhas dívidas e as minhas ofensas. Quando chegou o tempo na vida daquele homem, de Lucas capítulo 15, o filho pródigo, que pediu a herança do pai e foi embora, e aí ele começou a gastar o seu dinheiro e ficou na pobreza, na miséria. Mas chegou o tempo dele cair em si. Pelo menos chegou o tempo daquele homem cair em si. E ele levanta a banda ali, meus queridos, e diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus servos. Porque todo pecado cometido contra alguém primeiro é cometido contra Deus. Quando eu traio a minha esposa com outra mulher, primeiro estou traindo a Deus. Quando eu espanto a minha filha, primeiro eu estou espantando a Deus. Quando eu dou um calote, passo a rasteira em alguém, é como se eu estivesse passando a rasteira em Deus. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que levar o máximo que nós pudermos a nossa vida perfeita. Deus diz para Abraão: sede perfeito e anda na minha presença. A perfeição tem que ser algo que nós devemos buscar o tempo todo, porque há tempo de todas as coisas debaixo da terra. A palavra de Deus diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Pastor, se Deus sabe todos os dias, por que pessoas têm morrido antes do tempo? Porque o primeiro mandamento da Bíblia com promessa qual que é? Pode falar, irmão, vocês sabem. Honra teu pai e a tua mãe, para que sejam aumentados os seus dias na terra. Honra papai e mamãe, obedece papai e mamãe para que seus dias sejam multiplicados. Muitas das vezes mamãe e papai diz para o jovem: olha meu filho, não anda com esse tipo de pessoa. Ele desobedece, começa a andar com pessoas que levam para o lugar e chega lá, mata e morreu antes do tempo, porque não obedeceu papai e mamãe. Vai ficar raro nas gerações da nossa vida com 90, 100 anos, porque nós estamos vivendo a geração que mais tem desobedecido e desonrado os pais e as mães. Uma maneira de abreviar, de adiar o tempo de vida é honrar o pai e a mãe, desobedecer. Desobedecendo, você está fazendo o quê? Abreviando os seus dias. O que é abreviar? É antecipar. Algo que era para acontecer daqui 10 anos, acontece com um ano. Mas o tempo de Deus era 10 anos. Mas você foi desobediente e Deus abreviou o seu tempo. Mas Deus não abrevia o tempo só para o desobediente, não, meus irmãos. Deus também abrevia o tempo para os obedientes à sua palavra. Há coisas que eram para acontecer com o tempo que iria demorar, mas por você ser obediente à palavra de Deus, Deus tem reduzido o tempo. Olha o que vai dizer em Mateus 24, versículo de número 22. Aleluia! Diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão adiantados
Que dia? O dia da tribulação, o dia da vinda de Cristo. Se Deus não abreviasse o tempo, se Deus não voltasse antes do tempo determinado, ninguém se salvaria. Mas pastor, os dias são de 24 horas. Sim, mas você já parou para refletir? Você já parou para perceber que o tempo parece estar passando mais rápido hoje? Você acorda às 6 horas, de repente você está dormindo e você olha e você não fez nada o dia inteiro. Você não produziu. Era para evangelizar, não evangelizou. Era para fazer visita, não fez visita. Porque o inimigo preparou coisas para roubar o seu tempo que era para ser gasto na presença de Deus. Ah, pastor, o senhor não está falando do celular, o senhor tem celular. Mas não é só isso, muitas das vezes o inimigo tem enviado enfermidades. Não vou fazer visita porque estou com dor aqui, estou com dor ali. Não vou fazer visita porque estou cansado. Porque nós temos que trabalhar para nos sustentar. Hoje é um tempo de renovo na minha e na sua vida. Hoje é um tempo de glorificar a Deus. Hoje é um tempo de exaltar a Deus. Hoje é um tempo, meus queridos amados, de dizer: ei, Pai, estou aqui, faça na minha vida a tua vontade. E é tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Quer colher algo em dezembro? Comece a plantar agora. Pastor, mas o sol está quente. Pastor, mas está chovendo. Pastor, mas está frio. Quem tem a semente na mão não olha para o clima, ele olha para a esperança, porque ele sabe que ele precisa plantar, porque ele sabe que lá na frente ele vai precisar comer. Vamos ler um salmo e vamos encerrar. No salmo se encontra Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós os que voltavam a Sião estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de cântico. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez Jeová a igreja. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faça-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Negueb. Os que semeiam com lágrimas. Os que semeiam com lágrimas. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus cachos. Sempre plantar vai gerar dor, porque quem planta no tempo certo, como diz Eclesiastes 3, há tempo de plantar. Quem planta não olha para o tempo, ele olha para a esperança, e ele planta chorando, irmão Roberto. Muitas das vezes você vai plantar aquilo que você precisa comer, mas se você tem a semente na mão, você comer e não plantar, lá na frente você não terá os cachos. Hoje tem pessoas que não têm mais o que colher, porque comeu a semente lá atrás. Todo agricultor, antes de plantar, na colheita ele já separa a semente para a próxima safra. Não é assim? Quem trabalhou em fazenda sabe assim. O cara faz a colheita, separa a semente que ele vai plantar. O que sobra ele vai negociar. Porque se você comer toda a sua semente, você não terá que plantar. E hoje é tempo de nós pegarmos a semente que nós temos na nossa mão e plantar ela numa terra fértil, numa terra que vai produzir, uma terra que manda leite e mel. Jesus conta uma parábola sobre o semeador que saiu a semear, e lançando a semente, como a palavra de Deus é lançada, ela caiu em solos cheios de pedra, que são os corações. Ela caiu em solos que haviam espinhos. Ela caiu em solo duro e ela caiu numa boa terra. A palavra de Deus aqui está sendo pregada como uma semente, ela está sendo lançada. Vocês são como terra, Jesus diz, corações
que a Bíblia diz que muitas das vezes há corações duros, há corações espinhosos, há corações ressecados. Mas a palavra de Deus também que diz que há corações férteis. E quando a semente cai no coração fértil como o de vocês, ela tem produzido fruto. Semente caiu no coração do evangelista Wellington, ele trouxe aqui hoje o nosso irmão Roberto. Semente caiu no coração do nosso irmão Rodrigo, ele tem trazido a família. Semente caiu no coração do nosso irmão Bernardo, ele desceu as águas. Semente tem caído no coração da pastora, no coração da nossa irmã diaconisa. A semente tem caído no nosso coração. E por isso nós temos conseguido colher frutos para o reino de Deus. Que essa palavra fale no seu coração, como falou na minha. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração.